Como vencer o medo de se relacionar, exatamente. Hoje a gente vai falar de um medo que pode estar te impedindo de ter um relacionamento incrível. Porque muitas vezes você usa frases de você não é nada do que eu imaginei, homem não presta, eu não preciso de ninguém pra nada, eu vivi a vida toda sozinha, eu sou independente, eu dou conta. Hoje nós vamos aqui fazer um exercício de olhar por quais motivos você tem esse medo de se relacionar, de se entregar, de confiar no outro. Porque, na realidade, o medo de relacionamento é o medo de você se entregar, de você confiar, de você entender que a vida a dois pode ser muito mais interessante, muito mais prazerosa, muito mais gostosa do que uma vida sozinha. Sem amor, sem carinho, sempre fazendo tudo só pra ser uma barreira para você mesma. Tudo, você fazendo tudo, buscando simplesmente colocar como verdades aquelas coisas que você ouviu lá na sua infância de pra que um relacionamento? Pra que ter filhos? Homem não presta, são todos iguais. E talvez você esteja querendo reforçar esse tipo de coisa que você ouviu lá atrás. Então, seja muito bem-vinda se você hoje está pronta para vencer essas amarras que estão te segurando numa falta de relacionamento. Porque hoje, quem está aqui comigo é exatamente para aprender como vencer esse medo de se relacionar com as pessoas e se entregar verdadeiramente nesse processo. E enquanto vocês vão entrando aqui, vão se aconchegando, achando o seu lugarzinho, eu vou aproveitar para me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Yane, eu sou hipnoterapeuta, sou enfermeira de formação e simplesmente tô aqui para te ajudar, te conduzir numa jornada de autoconhecimento para você resgatar as suas relações, partindo do princípio de que a primeira relação que você precisa resgatar é a relação com você mesmo, porque muitas vezes a primeira pessoa que te abandona, te rejeita é você. Então é hora de romper esse ciclo para que você possa destravar a sua vida e ir para o lugar que você desejar. Então, um ótimo dia, uma ótima tarde para quem está assistindo essa live em um outro horário. E agora eu tô falando com você que está aqui comigo, uma ótima noite, sejam muito bem-vindos. O Adson, seja muito bem-vindo. Um querido aqueliano que me acompanha aí há algum tempo. Saudades de você, nunca mais tinha visto por aqui, então seja muito bem-vindo. E quem for entrando, já aproveita, manda coraçãozinho, para que o Instagram entenda que essa live é importante, tem conteúdo. E aproveito para falar para vocês para mandarem esse aviãozinho aí e chamar as pessoas que estão aí ao teu redor e que talvez precisem estar ouvindo esse conteúdo que vai fazer toda a diferença nesse momento. Então, bora lá. Vamos começar falando exatamente de o que é o relacionamento? O relacionamento vai ser o encontro de duas pessoas. E nesse encontro é importante a gente já fazer um entendimento que você não vai ser o par ideal imaginado daquela pessoa que tá ali e nem ela vai ser o seu par ideal, porque tudo aquilo que a gente imagina, que tá na nossa fantasia, simplesmente vai tender a ser melhor do que a vida real. Só que como é que você faz para transformar isso e verificar se você está vivendo, se você está se entregando, se você está pronto para começar um novo relacionamento? Porque muitas vezes o que é que está acontecendo? Você simplesmente disse que não quer ninguém, que tá tudo bem, mas que a vida tá ótima, mas no fundo
naquele diálogo de você com você mesma, você sabe que você quer alguém do seu lado. Você sabe que você tá buscando alguém. Você pode nem falar isso em casa pra nenhum amigo. Você diz, ah, não, eu sou independente, eu dou conta de tudo. Mas eu preciso te dizer que o sentimento natural dos seres humanos é exatamente a busca incessante do ser humano, é a busca de pertencer. É a busca de ter amor. E se você tá com esse discurso de que, eu não preciso de nada disso, tem algo de errado. E talvez você não esteja admitindo esse algo que tá errado nem pra você mesmo, nem pra você mesma. E essa live de hoje é pra você refletir sobre o que é que te faz ter medo de entrar num relacionamento. E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que o medo de se relacionar vem do medo, muitas vezes, de você não querer sentir emoções, percepções que você já teve de outras situações. Então, muitas vezes, foram padrões que você viu acontecendo e que você hoje tem medo de repeti-los. É muito comum ter medo de se relacionar mulheres ou homens que cresceram com aquelas falas. Pra que homem? Homem não vai te ajudar em nada. Pra que ter filhos? Filhos só é mais um problema. Pra que ter um relacionamento? Um relacionamento não te faz bem. Você tá muito melhor sozinha. Relacionamento nunca presta, nunca dá certo. Fica aí sozinha que você tá melhor. São tipos de falas que foram muito comuns. Hoje, pelo menos eu percebo que elas estão menos frequentes, mas que teve uma época, principalmente para uma geração que vem depois do feminismo, que ouviu que não precisa de homem para nada, que dá conta de tudo. E assim muitas mulheres cresceram colocando uma armadura de que eu dou conta, eu faço tudo sozinha. Relacionamento em vez de ser algo positivo, é algo que é ruim. É algo que vai atrapalhar a vida. E nesse lugar, você começa a ter medo de se entregar para alguém e tudo dá errado. Você tem receio de se entregar para alguém e simplesmente a sua vida paralisar. E essa é uma grande questão que você precisa ver. Será que o seu relacionamento não tá dando certo porque não está dando certo? Porque vocês são incompatíveis? Vocês não têm desejos em comum? Vocês não querem estar juntos? Ou será que seu relacionamento não tá dando certo porque simplesmente você ouviu uma vida toda que homem não presta, que não precisa de homem, que relacionamento é ruim, que você não precisa ter filhos, que filhos só são problemas, e você trouxe isso como a sua verdade e trouxe pra sua vida? Essa é uma primeira situação que pode estar te impedindo de ter um bom relacionamento. E eu vou aproveitar fazer um intervalozinho para dar uma ótima noite para minha querida Renilda, para Adriana, sejam muito bem-vindas também. Para o Adson já falei, para Antônio, para Bisa, sejam todos muito bem-vindos. E essa live é muito mais uma live para vocês refletirem como é que vocês estão diante da vida, quais são as dificuldades que vocês têm, se vocês realmente estão se entregando no seu relacionamento, se você está buscando isso, porque na realidade esse é o momento de você olhar pra você e entender o que tá passando. Muitas vezes você tá num relacionamento que não tá dando certo e você não sabe o que fazer, ou você terminou um relacionamento, como eu atendi uma cliente, ela terminou um relacionamento que aí vinha de várias questões que ela passou durante a infância, e ela falou: Yane, mas eu agora não quero mais saber de homem. E eu falei: opa, calma, não é assim. Quais eram esses homens que você estava atraindo? O que é que você estava buscando nesses homens? Lembre que eu comecei essa live falando que você está buscando no outro aquilo que é compatível com você. Hoje eu atendi uma cliente que ela chegou: ai, Yane, meu pai faz tudo por mim.
Meu pai me super protegeu. Então, quando eu penso em proteção de homem, eu penso no meu pai. E ela tem um companheiro hoje. Inclusive um companheiro que ela chama assim de companheiro. E aí foi o que eu perguntei pra ela. Eu falei, vem cá, se acontece alguma coisa, pra quem você pede ajuda? Ah, pro meu pai, é claro. Ou seja, essa pessoa tá num relacionamento de fato? Não. Ela tá confiando nesse homem? Ela se entregou pra esse homem? Claro que não. Se você tem um companheiro e na hora que você tem uma necessidade, não é com ele que você conta, tem algo de errado. Essa relação não é relação de entrega, de confiança. Tá faltando alguma coisa aí. E eu falei com ela. Muito provavelmente, se você é uma mulher indisponível, que na hora de uma necessidade você lembra do seu pai, é porque o seu pai tá fazendo ali esse lugar de marido, simplesmente o movimento contrário também é verdadeiro. Provavelmente esse homem é um homem disponível que tá completamente ligado à mãe, que se ela precisar de ajuda e você precisar, ele vai deixar você e vai buscar e ajudar a mãe. Ela falou, Eugênia, ele é assim. E aqui eu não tô julgando o comportamento, mas eu tô mostrando pra você que você atrai alguém que é compatível com você. E nesse processo de mudança, o outro também muda. Porque quando ele não muda, simplesmente um avança e o outro não, e a tendência desse relacionamento terminar. Porque aquilo que um dia foi bom pros dois, passa a não ser. Porque um relacionamento, gente, é feito de cumplicidade. É feito de entrega, de confiança. A mulher tem que se sentir protegida por esse homem. E quando eu falo protegida, não é dependente. Mas é ela saber que ela pode contar com ele. Para que essa mulher não viva num estado sempre de ansiedade, de depressão, achando que tem que dar conta de tudo. Porque quantas mulheres me procuram porque elas que são o homem da casa. E pra mulher ser o homem da casa é pesado. Porque ela tem que fazer os afazeres de homem e de mulher. E pra isso demanda muita energia. Fazer isso durante um curto espaço de tempo, tudo bem. Mas fazer isso uma vida inteira, chega uma hora que o preço vai vir. E o preço vem com ansiedade, com depressão, com fibromialgia. O preço vem porque o seu corpo começa a gritar, ele dá o alerta de que, opa, para com isso, eu não tô aguentando mais. Então começa a olhar por que esse medo de se relacionar. Algumas mulheres têm um medo de se relacionar, sabe por quê? Porque tem medo de ser abandonada. Porque muitas vezes teve um pai que foi ausente. São mulheres que o pai se separou da mãe, ou são mulheres que o pai morreu, como foi o meu caso. E aí ela se separa. E aí ela tem dois comportamentos. Ou ela entra naquele papel de que eu dou conta de fazer tudo só. E eu não preciso de homem pra nada. E foca em trabalho. E cresce esse masculino. E eu vou lhe dizer que eu fiz isso uma vida inteira. De que ter um relacionamento, eu começava a perceber que eu tava me envolvendo e eu terminava. Porque eu tinha medo de me entregar e me sentir abandonada. E qual é a grande questão aí? Gente, quando você é adulto, você não é abandonado. Porque se você tá com um parceiro e ele vai embora, você não vai morrer. Você sabe sair de uma casa, você sabe trabalhar, você sabe falar, você sabe tudo. Quem é abandonado são crianças. A criança sim é abandonada. Porque se um pai ou uma mãe larga uma criança em casa, ele pode chegar 10 dias depois, vai encontrar a criança morta, mas a criança vai estar em casa. Porque a criança não vai saber sair sozinha. Ela não vai saber fazer uma comida. Ela não vai saber pegar um telefone para pedir ajuda. Isso é abandono. Mas no caso de adultos, não. E aí é a hora que você precisa entender, opa, eu tô entrando num relacionamento, mas eu não posso estar entrando com uma criança que tá com medo de ser abandonada. Você precisa entrar num relacionamento sendo uma mulher adulta que sabe o que está fazendo. E se você entra com alguém que não tá
satisfazendo as suas necessidades, você tem que ser capaz de falar, ó, não dá pra mim. Ou se essa pessoa achou que você não era aquilo que ela imaginava e ela vai embora, você simplesmente vai pensar, poxa, tudo bem, ele foi embora, mas eu vou continuar a minha vida aqui. Talvez ele não era a pessoa ideal para estar ali do seu lado. Mas você continua tendo as habilidades para viver. Diferente do que acontece com a criança. Então, não se relacionar por medo de ser abandonada é simplesmente você deixar essa criança que lá do passado foi agredida, foi traumatizada, é você deixar essa criança tomar conta de você. Entenda, você cresceu, você é um adulto, você não é mais uma criança. E não sendo uma criança, você é capaz de fazer e tomar decisões. Do mesmo jeito que tem pessoas que falam, ai, Anne, mas eu tenho medo de ser rejeitada. Tá. E o que é a rejeição? A rejeição é a forma que você se sente. Não quer dizer que ninguém te rejeitou. Porque vocês entendem, e diga se faz sentido para vocês, que rejeição é simplesmente uma decisão, que alguém gosta de A ao invés de gostar de B, que alguém prefere A do que prefere B. Vocês entendem isso? E coloca um coraçãozinho aqui ou comenta aqui para eu entender se tá fazendo sentido para vocês. Porque você precisa entender que, por exemplo, muito provavelmente alguém já se interessou por você e você disse que não queria. E você disse o não. Você, quando disse o não para essa pessoa, você estava rejeitando ou você simplesmente decidiu que aquela pessoa não era melhor para você? Igual uma roupa. Você vai comprar uma calça jeans, tem lá várias calças, você experimenta. Você rejeitou a calça que você não levou para casa? Não, você só decidiu por outra. E assim você faz um relacionamento. Você não precisa aceitar todo mundo que tem esse interesse em você. Como provavelmente nem todo mundo vai estar te aceitando. E não tem nada de errado nisso. Então, quando você começa a entender que o outro tem o direito de decidir e não decidir por você, você também começa a perceber que essa questão de rejeição não existe. É parte do processo. Porque nem todo mundo que se interessa por você, você vai se interessar de volta. E tá tudo bem. Você simplesmente não escolheu aquela pessoa. Então eu quero que você comece a perceber que os seus comportamentos, a forma como você se comporta, como se você adquire uma postura diante do relacionamento, vai começar a te mostrar as possibilidades que é construir um relacionamento saudável. E construir um relacionamento saudável é construir um relacionamento entre adultos. Entre adultos. E por que eu tô chamando a atenção disso? Porque num relacionamento entre adultos, você simplesmente consegue olhar pra você e se perceber. Você consegue entender que se alguém simplesmente está com você e deixa de estar, você não está sendo abandonada. Essa pessoa simplesmente achou que você não fazia mais sentido para ela e seguiu. E você pode seguir também. Porque eu aposto que nesses momentos, muitas vezes você só começa a lembrar dos momentos felizes e esquece que você também estava estressada e não aguentava mais aquela relação. Só que aí você escolhe ficar sofrendo para se fazer de coitadinha, de vítima. Ao invés de deixar a relação fluir, a vida fluir. Aquela relação não deu certo, aguarda a próxima. Há alguns dias mesmo, uma cliente entrou em contato comigo, aqui pelo Instagram,
E ela falou que ela fez de tudo pelo parceiro e estavam pensando em morar junto, e ela pegou, deu um dinheiro pra ele pra comprar as coisas e simplesmente esse homem desapareceu e parou de responder. Só que moram na mesma cidade, e aí ela descobriu que ele agora tá morando com outra pessoa. E aí ela foi atrás da polícia pra resolver, e aí a polícia falou que ele não fez nada demais. Ela deu dinheiro pra ele e ele pegou o dinheiro. Por que que ela deu essas coisas? Eles não têm como dizer que foi errado, porque ela deu por livre e espontânea vontade. E aí eu falei, você precisa deixar isso seguir pra você avançar na sua vida. Ela, não, eu só vou parar pra olhar pra mim depois que eu receber, que ele me dê esse dinheiro de volta. E aí eu pergunto pra vocês, a vida de quem que tá parada? Quem é que tá sofrendo por conta disso? É ele que já tá num outro relacionamento com outra mulher? Não sei se fazendo igual ou diferente, mas é sobre ele? Ou ela, que ao invés de tá buscando se cuidar pra não repetir o mesmo padrão, tá preocupada em se vingar dele pra que ele pague? Então vocês percebem que o medo de se relacionar vem de medos que vocês foram construindo ao longo da vida? Sejam medos relacionados à infância, sejam as experiências anteriores que estão condicionadas por esse medo que você aprendeu lá na infância. Porque uma mulher que tem esse medo de ser abandonada, sabe o que é que ela faz? Ela simplesmente vai dando sinais de que ela não confia nesse homem completamente, ela não se entrega completamente. E quando ela faz isso, o que é que acontece? Esse homem também não se entrega pra ela, esse homem também não confia plenamente nela. E é por isso que muitas vezes a relação termina. Porque ela não dá sinais de que acredita que essa relação vai dar certo, que quer lutar por essa relação, e ele também não. Aí um não confia no outro. Aí a relação definha, e aí você não sabe o que aconteceu, mas eu fazia tudo por ele. Mas o que eu fazer tudo por ele? Muitas vezes eu fazer por uma cobrança. Gente, eu atendi várias mulheres que chegam pra mim. Iane, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu sou a mãe dos filhos dele. Eu lembro de uma que ela disse essa frase, eu sou a mãe dos filhos dele. Eu falei, sim. Dos filhos dele ou dos filhos de vocês? Você não é mãe dos filhos? Por que é só dele nessa hora? Ela fazia tudo por ele, mas ela fazia tudo por ele cobrando. Com uma fatura emocional lá em cima. Com muito peso. Com muito desconforto. Essa é a realidade que você precisa entender se é a realidade do seu relacionamento atual. Ou de você evitar entrar no relacionamento. Porque eu passei uma vida inteira dizendo, se tiver alguém, tudo bem. Se eu não tiver, tá tudo bem também. Gente, hoje em dia eu estou solteira. Mas a minha meta, o meu sonho lá na frente é ter alguém que esteja do meu lado para ser esse companheiro, para me permitir me entregar, confiar. Construir uma relação diferente de todas as que eu construí até hoje. Porque eu vim desse lugar que eu não podia confiar num homem. Porque ele ia me abandonar. Era uma mulher que não entrava nessa relação, ou era uma criança que tinha medo de ser magoada de novo? E muitas vezes você tá sem aproveitar o seu relacionamento porque você tá vivendo nessa criança. E vira uma criança birrenta que quer que as coisas aconteçam do jeito que você quer. E o outro não vai reagir como você quer por causa de birra. O outro também tem as questões dele. E é por isso que é importante que você comece a olhar qual é o problema que está posto aí para você. Porque o problema é só uma consequência de situações que vem lá da infância. O que você está vivendo hoje de medo de se relacionar é só o fruto, é o resultado daquilo que talvez nem tenha começado em você.
talvez venha de outras gerações. Eu atendi uma cliente, uma mulher jovem, de 23 anos, que já fez cirurgia para endometriose, e ela me disse: Anne, eu não quero ter filhos. Eu pensava em filhos adotados, mas agora nem isso, eu só quero pet. Eu te falei, você tem certeza que você não quer ter filhos? Ela tenho. E eu cá comigo. Eu falei, mas teu corpo tá me dizendo outra coisa. Mas eu deixei ela seguir. E aí ela falou. E aí eu perguntei como era a relação com o pai. Aí ela me disse: é tranquila, mas tem alguns anos que eu não falo com ele. Eu falei: e como é que você se sente com isso? Ah, pra mim eu já aceito muito bem. Eu falei: quando você pensa num pai, qual é a sensação que você tem? Aí ela disse: Iane, eu não tenho nenhum referencial de pai. Por quê? A minha mãe teve um pai que era alcoólatra e abusivo com os filhos. Então, o meu avô vem numa perspectiva assim. Uma tia minha, ela é eterna solteira porque nenhum homem presta. A outra tá num relacionamento que ninguém gosta do marido. Então eu não sei o que é um homem que é um bom pai. E aí eu pergunto, como é que uma mulher dessa vai pensar em se entregar num relacionamento? Como é que uma mulher com essa construção vai pensar em ter filhos? Você entende que o problema não tá no parceiro, não tá... É simplesmente na construção. Só que o corpo dela entende, sabe o quê? Que ela quer ter filho, gente. Porque sabe o que é endometriose? É simplesmente o corpo fazendo vários pontos pra falar, ó, eu quero ter filhos, eu quero ter filhos. É como se estivesse colocando útero em várias partes desse corpo. Inclusive, já tem estudos mostrando que mulheres que têm endometriose são mulheres que são mais atraentes e que têm mais medo de ter filhos. Elas querem, mas elas se sentem seguras para dar esse passo. Ou seja, ela nega aquilo que vai dar prazer, que é um desejo dela, por conta dos medos que tem. Inclusive o medo de se relacionar. Porque aí o medo de se relacionar é, como mais uma vez eu ressalto e chamo a atenção de vocês. É o medo de se entregar, é o medo de confiar. É o medo de ter alguém ali do lado para falar, opa, olha pra mim, eu tô aqui. Cuida de mim. E é importante que você perceba que esse olhar, esse cuidado, é um olhar, é um cuidado que é da relação do homem e mulher. De se proteger, de estar alinhado, de estar sonhando juntos, de estar buscando as mesmas coisas. É de uma parceria. É de estar ali, ó, junto. Porque não adianta estar em relacionamentos que o marido quer ir pro lado A e a mulher quer ir pro lado B e ninguém conversa. Não, faz assim que eu faço assado e depois a gente vê. Vocês estão brincando de se relacionar, vocês estão brincando de ter um relacionamento. Porque não é sobre fazer igual, mas é sobre um contar com o outro. Quantas vezes eu atendi há pouco tempo a cliente que ela falou: Iane, meu marido não faz ideia de quanto eu ganho, porque eu não quero dar nada pra ele. Tá tudo certo. Mas se você não quer que ele nem saiba quanto você ganha, você sabe quanto seu marido ganha? Não. Mas aí é com ele. Aí ela, por exemplo, estava numa situação em relação à questão financeira do que fazer e não sabia como se comportar. Por quê? Porque ela não tem esse homem na retaguarda. Ou faz como a minha outra cliente fala: não, Iane, se não der certo aqui, eu vou procurar o meu pai. E aí, gente, se essa mulher, na hora que precisa de alguém,
tá buscando o pai, é porque o pai tá no lugar de marido. Do mesmo jeito que muitas vezes, e eu atendi há pouco tempo, eu tenho uma cliente que, por exemplo, ela brigou com o marido, o que é que o marido fez? Pegou a mochilinha e foi pra casa da mãe. Isso é um comportamento de um homem adulto que tá interessado em manter esse relacionamento? Na primeira dificuldade, você pega a sua mochila e vai pra casa da mãe? Buscar colo? É olhar as relações e entender o que tá por trás do que você tá vivenciando hoje, que é simplesmente o passo mais importante para você tomar consciência do que você precisa fazer. É importante você entender que o relacionamento, ele é feito de uma construção que é diária. E você se apaixonou por esse homem, você se encantou por esse homem ou por essa mulher, você entende que é importante isso, mas chega uma hora que você precisa olhar o quanto você está se doando de fato para essa relação e o quanto você está recebendo. Porque muitas vezes com esses medos, você vai para os dois opostos. Ou finge que é aquela mulher indiferente que não tá nem aí pro relacionamento. Ah, se ele tá aqui, tá bem. Se ele não tá, tá tudo bem também. Mas aí quando ele vai embora, você entra num buraco. Porque você fala, não, mas era o amor da minha vida. Ou então é aquela mulher que fica ali, ó, no grude. Sempre em cima, com um monte de ciúme, com um monte de controle. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Que chega a sofá com o homem. Mas na realidade, você tá fazendo tudo isso por insegurança. Você tá fazendo isso porque você tá com medo de dar espaço. E se ele achar que eu não sou tão boa assim? E se ele achar que eu não sou suficiente e foi embora? Bora parar. Bora parar com isso. Porque é importante que você entenda que no mundo de adultos, abandono e rejeição não existe. Porque se ele for embora, você vai continuar vivo e você vai dar conta. Porque você não é mais indefesa, você não é mais insegura. No sentido de que você não consegue fazer porque você é uma criança, você não sabe fazer uma comida, você não sabe pedir uma ajuda, você não pode sair para trabalhar. Quando você vira adulta, quando você vira uma mulher, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Ah, o homem foi embora? Ah, resolva. Vá trabalhar, arregaça mais, vai fazer uma faxina, vai lavar prato na lanchonete. Gente, existe 1001 possibilidades. Eu tenho certeza que um adulto não vai ficar dentro de casa passando fome sem arranjar um jeito de comer. E é isso que você precisa entender, que você é capaz de achar suas respostas. A rejeição, ele estava comigo e agora ele não me quer mais? Paciência, quantas vezes você teve com alguém e depois você achou que aquela pessoa não era a pessoa adequada para você? E você só não quis mais. A grande questão que você entende da rejeição, sabe o que é? É porque você se rejeita. Por conta de você se achar sem valor, sem importância, de que não é boa o suficiente, que não é bonito o suficiente, que não é inteligente o suficiente. E quando o outro te deixa e, tipo, ele tava com você e vai embora, sabe o que você acha? Você fala, ah, é porque ele reforça dentro de você esses pensamentos. Ah, é porque eu não sou tão bonita. Ah, é porque eu tô acima do peso. Ah, porque eu não sou capaz. Então, todas aquelas feridas de situações que você já pensava sobre você, quando o outro simplesmente decide que não é você a mulher ideal pra ele, faz você viver aquilo. E aí você reforça dentro de vocês crenças que são negativas sobre você mesma. É romper com esse ciclo, é romper com essas amarras que vai te propiciar construir esse futuro diferente, com relacionamentos que são mais saudáveis. E aqui eu tô falando de relacionamento amoroso, mas essa prática se refere a qualquer tipo de relacionamento. É o relacionamento com seus amigos, com os colegas de trabalho. Quantas vezes eu vejo as pessoas deixando os colegas fazendo de tudo, adulando, bajulação, pra ser visto e ninguém vê. Sabe por quê? Porque as pessoas não veem importância. Porque
mesma que tá fazendo tudo aquilo não vê. Ela não vê que o trabalho dela é importante. Diz pra mim, isso tá fazendo sentido pra vocês? Ou vocês nunca passaram por nada disso, nunca viveram nada disso? Então, comece a prestar atenção que para romper esse ciclo de medo de se relacionar, você simplesmente tem que entender que você é uma mulher adulta e que não existe para o mundo de adultos abandono e rejeição. Você simplesmente consegue sobreviver sem que qualquer pessoa esteja do seu lado. Porque a única pessoa que é capaz de te paralisar é você. Porque a única pessoa que faz a sua vida parar é se o seu coração parar e se você parar de respirar. Se você morrer, a sua vida para. Caso contrário, você vai estar aí. E ninguém vai fazer escolhas por você. Essas escolhas vão ser sempre suas. A decisão da vida que você quer viver hoje é uma decisão que é sua. E ninguém vai poder mudar isso. É a primeira coisa. Em relação à questão da rejeição, é exatamente você entender que não existe rejeição, é uma escolha. E tá tudo bem nem todo mundo te escolher, porque você também não escolhe todo mundo. Quantas vezes você já deu não? Quantas vezes teve um paquerinha que tava ali te paquerando pra você não fazer sentido? E você não achou que tava rejeitando ele. Porque quando é que você aparece essa rejeição, essa dor brutal? Não é. É só uma percepção que fez você lembrar de coisas que você viveu lá atrás. E é por isso que a resposta para tudo isso sempre está dentro de você. E aqui tá o Odson dizendo a verdade, meu amigo. Porque todas as suas respostas estão aí. Para você construir esse relacionamento incrível que você quer. E se você não quer, tá tudo bem. Mas comece a olhar quais são os reais motivos de você não querer se relacionar com alguém. Você vai precisar melhorar um relacionamento com uma pessoa que você não consegue deixar de lado. É aquela pessoa que, por exemplo, no meu caso, tá aqui olhando pra mim na frente da tela. Mas pra você é aquela pessoa que aparece, ó, na frente do espelho. O relacionamento com você é um relacionamento que você precisa cultivar todo dia. Porque muitas vezes você tem medo de ser abandonada, mas quantas vezes você se abandonou? Porque eu tava num relacionamento adoecida, colocando a culpa no outro e me sujeitando a várias questões sem nenhum motivo real que me fizesse ter necessidade daquilo, porque nunca tem. E eu não percebia que quem tinha me abandonado fui eu. Ganhei 15 quilos, a ansiedade tomando conta de mim, paralisando meus resultados, sem vontade de trabalhar, vitiligo crescendo, o corpo cheio de dores, de entorses, e torcia joelho, e torcia... Eu machucava joelho, torcia tornozelo, torcicolo. Por quê? Porque não queria olhar para os fatos. E sabe qual era o fato mais doloroso disso tudo? É que eu achava que ele era mais importante do que eu. O fato mais importante disso tudo era que a necessidade dele era mais importante que a minha. Ou seja, a primeira pessoa que me abandonou fui eu mesma. Porque se eu começo a tornar o outro a minha prioridade, significa que eu não sou prioridade pra ninguém, porque eu não sou prioridade nem pra mim. E como é que eu vou ter valor? Como é que eu vou achar que eu mereço? Como é que eu vou construir um relacionamento incrível se eu acho que eu não tenho valor? Vocês acham que o outro que vai me dar valor? Se nem eu tô vendo? Se nem eu tô me cuidando? Se nem eu estou me respeitando? A gente precisa entender
que tem uma lei do universo, que é a lei de dar e receber. Eu só posso dar aquilo que tenho. Então, quando eu dizia que eu tava dando amor, que eu tava dando carinho, na realidade, eu simplesmente tava fazendo as coisas por ele e esperando o retorno. E querendo troco. E querendo cuidado. E aí era pesado pra mim, que tava fazendo, achando que não deveria fazer. E pra ele mais ainda, que recebia e falava, mas eu não tô pedindo isso, eu não quero isso. Então vocês percebem como é importante você começar a prestar atenção pra dentro de você. Porque todas as respostas então estão aí. Pra você vencer o medo de se relacionar com alguém, você tem que vencer o medo de se relacionar com você. Você tem que resgatar a sua autoestima, o seu amor próprio, o seu valor. É a hora que você tem que olhar pra você e entender quais são as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas e quais são as suas fortalezas. E é a hora que você começa a decidir por você. Decidir por você é o mais importante. Decidir por quem você é. O que é que você tem para entregar. O que é que você está disposto a vivenciar naquela relação. Porque o relacionamento é exatamente essa troca. Mas uma troca com confiança. Uma troca com respeito. Uma troca que é verdadeira. Em que um confia no outro de fato, em que um conta com o outro. Então, se você tá pronto, tá pronta para dar esse passo, para viver um relacionamento mais saudável, mais equilibrado, começando com esse relacionamento por você, já me chama do direct, fala que tava nessa live, que eu vou ter um presente especial para você. Que a gente vai fazer um diagnóstico das feridas emocionais que estão te prendendo nesse medo de se relacionar. Quais são as feridas emocionais? E eu falei aqui um pouco delas, que é o abandono e a rejeição, que estão te impedindo de te entregar, de confiar naquele que está ali do teu lado. Porque você simplesmente está se bloqueando para não sentir aquelas dores que você já sentiu lá no passado. Lembra? No final das contas, a sua mente só tem um objetivo. É te fazer sobreviver. É só esse um objetivo que ela tem. E nessa de te fazer sobreviver, ela não tá preocupada se você tá triste, se você tá feliz, se você tá alegre, se você tá cheio de energia, se você tá com dinheiro. Ela só tá preocupada que o seu coração tá batendo e que você tá respirando. Então, se você tá disposta a fazer essa mudança, a fazer esse olhar sobre você pra dar um basta nesse medo de se relacionar, ou simplesmente de entender como é que tá a dinâmica do seu relacionamento para melhorar, se fizer sentido para você, vai lá no meu direct, coloca lá diagnóstico e vai ser um prazer dar esse presente para você. Por quê? Porque você vai começar a entender um novo panorama aí da sua vida, com um olhar muito mais profundo para essas relações que você tá vivenciando. E eu quero saber o quanto fez sentido para vocês isso daqui, se essa live, o que foi que essa live agregou para vocês. E já vou dizer o seguinte, essa live vai ficar salva. E como uma forma de vocês retribuírem por esse compartilhamento de conhecimentos aqui com vocês, e uma forma de contribuir com esse crescimento pessoal de vocês, o que é que eu vou pedir pra vocês? Essa live vai ficar salva e eu quero que vocês coloquem no comentário aqui o seu maior insight sobre isso. E sabe por quê? Porque à medida que você coloca pra fora aquilo que você aprendeu, quando você compartilha o seu conhecimento, você simplesmente aprende mais. É como se a sua mente falasse, ó, isso é importante, grava isso, presta atenção.
E, mais importante de tudo, tragam isso para a vida de vocês, porque esses conhecimentos podem transformar os seus resultados de hoje em resultados muito melhores. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. Se alguém tiver alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários que eu já respondo para trazer as respostas para vocês. Se não, pode deixar no final da live, pode deixar lá gravado, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. E vou dar... Alguém tem mais alguma dúvida? Quem tem mais alguma questão? Já que vocês não têm dúvidas, me despeço de vocês dando uma ótima noite, desejando uma ótima semana, que vocês reflitam bastante sobre essas questões e simplesmente aproveitem esses momentos para vocês cuidarem dessa criança interior que tá aí talvez com muito medo do abandono, da rejeição, impedindo que ela simplesmente se permita ser uma mulher, um homem capaz de viver um relacionamento incrível. Beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!